Três pessoas. Vai fugir Nani, procurou os olhos do adversário. Parou, Nani, vê que tem Almeida. Três clubes. Fugiu João Pereira, vai cruzar. Cruzamento, Ronaldo. Uma só paixão. Futebol cruzado. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Universidade da Beira Interior. São 19 horas e aqui estamos nós preparados para mais uma emissão do Futebol Cruzado. É a quarta. Quero dar as boas-vindas aos meus apresentadores Luís Aguiar, Tiago Rosa e André Ladeira. Boa tarde, caros ouvintes. Boa tarde, caros ouvintes. Esta emissão vai ter uma novidade. A partir de agora vamos ter a gravação das nossas emissões. Temos ali connosco o Zé Eduardo Monteiro, o antigo apresentador deste programa, a gravar esta nossa emissão. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Zé. Parece agora como operador de câmara. É uma forma também de vos tentar fazer com que isto não seja tão pesado. Tão monótono, não é? E que vocês vejam as beldades que aqui estão Essa é mais, acho que é mais por aí. Neste estúdio. Sendo assim, vamos então começar com o nosso programa. Com a equipa da semana, colegas. Desta feita, o Sporting já tem uma alegriazita, não é? Bem, André, já deve ter lá alguém. Já se vê verde no 11 da semana agora. Verde, grande Henrique. Vamos lá ver então. Vamos à equipa da semana. Equipa da semana. Como é, Luís? O que é que nos tens a dizer sobre esta equipa da semana? Quais é que foram os elementos que tu escolheste? Está mais verde. Está mais verde, aí está. Na baliza, Rui Patrício do Sporting. A defesa direito, Eric Dié do Sporting. Central, Otamendi do Porto e Xandão do Sporting. A lateral esquerdo, Jefferson do Estoril. Os extremos é Diego Capel do Sporting e Ala do Braga. Meio campo, João Moutinho e Rui Duarte. João Moutinho do Fogo Porto, Rui Duarte do Olhanense. E na frente, Lima do Benfica e Mateus do Nacional. Muito bem, foi este o 11 escolhido por Luís Aguiar. Sendo assim, vamos passar ao Tiago. O que é que tu estás a dizer? Eu tenho uma particularidade a dizer, que pela primeira vez na minha vida tenho mais jogadores do Sporting no 11 do que do Benfica. Aí está. Acho que merece ser festejado. Aí está, sim. Isto devia haver um dia havia de acontecer, não é? Exatamente. Ora então, Rui Patrício na baliza, Máquina. Eric Dier, Máquina. Xandão, Jardel, Edimar. O meio campo com João Moutinho, Defur e Hugo Viana. Ala esquerda, Alain. Ala direita, Capel. E à frente, Lima. Muito bom. E agora vamos lá. Confere. Saber qual é que é... São 11 do Sporting. É preciso dizer sério? mais alguma... Não, estou a brincar. Lembras-te do que eu te disse na semana passada da equipa B? Viste? O treinador ouviu-me. Não se esqueçam disso, hein? Então, Não se André, esqueçam. Então qual vá, é que vamos foi lá. tu? Rui Patrício do Sporting, Jefferson, Jardel, e não escolhi o Xandão por pronto, quero para não ser tudo do Sporting, Otamendi e o Diego, como é óbvio, grande jogo. Depois Moutinho, Capel, João Ribeiro, James Rodrigues, Lima e, claro, Ricky Van Volkswagen lá na frente. Aí está. Ricky Van Volkswagen teve um episódio interessante na semana passada, alvo de alguma contestação. Ontem tentou explicar-te, já lá vamos. Mas agora vamos a um dos líderes do campeonato e que conseguiu a primeira vitória nesta Liga dos Campeões. Vamos ao Benfica, Tiago. Ora, vamos a isso. Vamos falar então com essa vitória que os benfiquistas tanto esperavam nesta Liga dos Campeões e que abriu de certa forma um bocadinho da porta, tendo em conta que podia estar mais aberta. Exato. Mas o Celtic estragou um pouco as contas nesta vitória por 2-0 contra o Spartak. Foi uma vitória que era mesmo necessária, tinha mesmo de acontecer. O Benfica não conseguiria fazer mais nada a partir de um empate ou de uma derrota contra o Spartak. Desta feita, temos mais algumas hipóteses. O Celtic também venceu, o que complica um bocado as contas, vencer o Barcelona. Mas o Benfica fica mais perto de alcançar o tão esperado objetivo, que é passar aos oitavos de final. Quanto ao jogo em si, o Benfica jogou muito bem futebol. Queria salientar aqui a exibição do Ola John, que, pronto, lá está. Foi um risco de Jorge Jesus, que ninguém sabia o que é que poderia acontecer com a eventual titularidade do jovem, mas que correu bem, fez um jogo com uma classe extrema. Obviamente que falta salientar aqui Oscar Cardoso, que acaba por fazer os 2 golos, entra na segunda parte e fez 2 golos, foi ele que mudou o jogo, mas penso que uma exibição bastante coesa e forte da equipa do Benfica, a mostrar que é bastante melhor equipa do que o Spartak de Moscovo.
coisa. Sim, é isso. Então, e o que é que tens a dizer sobre esta nova, tendo em conta que o Celtic teve uma vitória inesperada frente ao Barcelona? Achas que vai ser fácil para o Benfica passar ou já não acreditas? Não, complica um pouco as coisas, mas temos de acreditar que é possível. Em primeiro lugar, temos de vencer o Celtic. Depois pensar numa eventual hipótese de pontuar em Camp Nou, que não é assim tão fácil quanto isso. Aliás, é complicadíssimo. Mas temos de acreditar. Em primeiro lugar, vencer o Celtic na próxima jornada, na penúltima, e sempre com um rasgo de fé, vou assim dizer, porque agora se calhar é preciso mais do que jogar bem à bola. Agora um bocadinho de fé que se consiga pontuar na última jornada em Camp Nou. Muito bem, então, feita esta análise do jogo da Liga dos Campeões e da situação do Benfica, no que toca à passagem para os oitavos de final dessa mesma competição, e antes de ir à análise do jogo contra o Rio Ave, vamos aqui fazer uma brincadeira. Não, uma brincadeira não. Vou testar e quero que tu comentes umas certas declarações. Espero que as pessoas aqui presentes e as pessoas aí em casa não levem a mal, mas eu gostava que tu comentasses estas declarações. Estas declarações cantadas. Diz a gente o que é ser nobre e leal. Achas que o Porto... Isto não se faz, meu. Isto não se faz. Que o Porto tem condições para dizer... Diz a gente o que é ser nobre e leal. Não se faz. Estou um pouco sem palavras. Tenho de ser, estou sem palavras. Nobre e leal. É isso, não é? Repete lá. Diz a gente o que é ser nobre e leal. Acho que ouvi bem. Eu quero ver o cheiro que me vais meter do Benfica. Ainda estou para ver. Acho que se adequava bem ao meu Benfica, mas que... mas que, portanto... tirando o clubismo, que o Futebol Clube do Porto também sabe responder a esses termos, também sabe preencher bem esses campos, sabe ser nobre e leal, sabe ser vitorioso, e isto é um consenso da paz agora, não é? Vai haver um lanche em que vamos ser todos da paz e o Porto e o Benfica vão fazer as pazes. Mas vocês os dois aqui ao fim do programa ou eles, os dirigentes mesmo? Ainda falta eu falar. Na primeira eu e ele e depois os dirigentes, que eles seguem um bocado o vão nosso servir exemplo. de exemplo, acho que sim. Luís, espero que não tenhas levado a mal esta Claro que Eu acho que eles deviam ouvir Sempre isto, vão eu acho que eles deviam brincar. ouvir este programa e tirar conclusões de como dá para ser amigos entre os clubes. Acho que sim. Principalmente não falar das arbitragens, como eu na semana passada disse, que não se falava em arbitragens por aqui. Isso é um alívio bastante significativo para a ladeira. Já estão a querer dizer alguma coisa. Mas eu tenho argumentos para vocês. Eu tenho a lição estudada. Não, olha, não te vou falar nisso, nem sequer vou referir tal coisa. Está bem, faz-te conta que acredito. Sendo assim, vamos então para o comentário do Tiago à vitória sobre 1-0 contra o Rio Ave por parte de Lima. O que é que tens a dizer sobre Foi o Lima que ganhou. Ele disse sem querer isto mas é verdade, foi verdade. O Lima leva o Benfica às costas, está. é quase isso. Tendo em conta que foi uma vitória escassa, basicamente foi ele que... Não, exatamente, uma vitória dificílima. Já se previa, não é? O Rio Ave tem feito uma ótima campanha na Primeira Liga. Estava no quarto lugar, agora acho que desceu para sexta, se não estou em erro. Mas que não deixa de ter os seus valores. Fez uma segunda parte mostrou bastante o futebol que eles praticam. Conseguem ser muito rápidos pelas alas e chegar facilmente à baliza do adversário. O Benfica respondeu bem na primeira parte, teve superior à equipa do Rio Ave, teve bastante melhor. Acabou por, depois de várias tentativas de Cardoso, bola ao poste, uma ótima defesa também do guarda-redes do Rio Ave, e depois no último lance da primeira parte o Lima lá arranja uma maneira de meter a bola lá dentro. Ele também não precisa de muito espaço e conseguiu fazer o golo, que deu a vitória escassa, como disseste bem, ao Benfica. Quando está o Lima, está Cardoso, pelos vistos, é isso Sim, que tem vindo a sim. acontecer nos últimos Exatamente. Acho Acho que é uma dupla que pode se ingrar. Mais do que qualquer um deles com o Rodrigo. Acho que se eles os dois se entenderem, são possivelmente a melhor dupla de que o Benfica pode meter a jogar à frente. E dá muito tempo de salientar isso. Agora, ainda falando do Benfica, vamos falar com o Sim, Luís. isto dá pano para mangas.
Luís, eu gostava que me comentasses um pouco o que é que tens a dizer sobre o Benfica desta época. O Benfica desta época é um Benfica que, na minha opinião, não vai passar na Liga dos Campeões. Digo já aqui sem problema. Não acredito que passe. Estás a rir porquê, tu? Não, é assim, vamos analisar os factos. O Benfica precisa de pontuar em Barcelona. Não é propriamente fácil, não é? O Celtic recebe o Spartak na Escócia. O Benfica recebe o Celtic depois, naturalmente que ganhará esse jogo, acredito. Se quer, tem de ganhar, mas depois o Benfica terá que pontuar em Barcelona para conseguir passar, e eu não acredito que isso seja possível. É possível, claro que é possível, mas não acredito que o Benfica o consiga fazer. Quanto ao campeonato, é aquilo que eu já esperava. É um Benfica forte em Portugal, como sempre, como são características das equipas de Jorge Jesus. Equipas muito ofensivas, que marcam muitos golos, que sofrem também alguns. Sofrem alguns, neste ano até, neste momento, são os mesmos, têm os mesmos golos sofridos que o Futebol Clube do Porto. Mas é uma equipa que joga muito para a frente, e isso é característico nas equipas de Jorge Jesus, como eu disse. É uma equipa que eu espero que seja o grande rival do Futebol Clube do Porto até ao final do campeonato, na luta pelo título. Vamos ver se isso acontece. Só nós acabamos com o Braga. Até agora ainda não estou a conseguir tentar fazer algo que eu quero, que é tentar pôr aqui alguém como Eduardo Barroso no programa que ele faz para a televisão, que é exaltado contra os seus adversários. Temos aqui um respeito ainda falta haver um Benfica-Porto para que isso aconteça. Vamos ter tempo para isso, não te preocupes. Calma, quem ouviu o programa no ano passado sabe bem que isto não é nem sempre assim tão pacífico. Aliás, na saída do programa o Luís tinha um olho negro, o pessoal sabe que eu tenho um braço direito fortíssimo, e pronto, foi o que aconteceu. Foi isso. Por isso é que eu saí na altura, com tranquilidade, e foi por causa disso. Tudo com tranquilidade. Agora, André, o que é que tu tens a dizer sobre este Benfica, o rival da segunda circular, mas que já há alguns anos que estás a cheirar aos calcanhares deles? Sim. Sim. Não, infelizmente... Não, estamos a falar da primeira divisão, não é? Da Liga de Honra. O Sporting estava melhor. Está melhor. Não, tem sido... Mas apesar disso tudo, um clássico não deixa de ser um clássico, e pelo Benfica estar bom, é verdade. Eu não gosto do Cardoso, já disse isso muitas vezes, não gosto do Cardoso. Fez-me uma grande também não exibição. gosta de ti. Eu acho que ele também não vai muito com a minha cara. Não vai muito, não. Mas Já pronto, o Lima já disse que adoro, só para enfraquecer o Braga. Que facada. Não, mas isso, todas as pessoas que diziam isso, o Lima veio demonstrar que não foi para enfraquecer o Braga, mas sim para fortalecer o Benfica, porque o Lima tem sido fundamental até. Mas pronto, como o Tiago tinha dito, concordo. Lima e Cardoso, apesar de não gostar do Cardoso porque marca 2, falha 10, e pronto, isso não é de um ponta de lança, são apenas opiniões. Por isso é que eu digo que Ricky não é ponta de lança. Pois, não, mas o Ricky e o Cardoso são duas boas comparações, sinceramente, muito boas comparações. Não são os típicos bons pontas de lança, tipo, pronto, como tu dizes, Falcão, e esse é um facto. Esse tem não uma é bom oportunidade. ponta de lança. Pronto, esse é fora de série, é diferente. Pronto, exatamente. Eles são ponta de lança, são bons pontas de lança, tanto como o outro. Bons pontas de lança, daí não passa. Mas tem sido um Benfica consistente, jogam bem à bola, como também tinhas referido, Jorge Jesus. Gosto muito dele, apesar de falar extremamente mal. Ele não sabe o que diz, mas ele pode querer saber o que diz, mas não consegue transmitir. Não. Exato, mas gosto muito dele. Tem um futebol ofensivo, e o Benfica tem estado consistente, tenho até gostado. Eu não queria dizer isso, mas até tenho gostado do Benfica a jogar a bola. E depois tomam umas boas decisões. O Jorge Jesus inventa um bocado às vezes com os jogadores, mas tem umas opções certeiras. O caso do Melgarejo, tenho estado a gostar. Sim, até agora não... Atacar funciona sempre. Atacar funciona sempre. Pois, exato. Cometeu aquele primeiro erro no primeiro jogo do campeonato contra o Braga, mas era o Braga também. Também temos que ver que foi é o um Braga. erro que tinha bastante, dois. Tinha alguma pressão, em cima. Tu sabes, mas não é? É natural que os jogadores que joguem sejam extremos esquerdos de raiz tenham uma certa facilidade em jogar a lateral esquerdo quando estão em situação ofensiva. E o Benfica, nestes jogos, naturalmente, tem mais situações ofensivas que defensivas. Exatamente. O Melgarejo ontem se passou um mau bocado com o Ucrânia ainda. Passou, sim. Lá está, o Melgarejo tem muita margem de progressão para evoluir nesse sentido, no aspecto defensivo, sim, mas que ainda sente muitas dificuldades nesse aspecto, sente. Mas isso é natural, ainda é jovem, portanto acredito que ficará muito melhor. Mas tenho gostado do Benfica, tem sido engraçado. Muito bem, então vamos passar ao Futebol Clube do Porto. Luís, gostava que a qualificação da Liga dos Campeões está assegurada, já estava basicamente assegurada antes da quarta jornada, mas faltava o certo foi conseguido, o empate a 0 contra o Dinamo de Kiev em Kiev. Estás contente com a qualificação apesar do empate? Sim, claro que sim, claro. Não é assim, é claro que sim. Estamos nos oitavos finais.
Vamos agora tentar passar em primeiro, que é muito importante para evitar que apanhar os grandes, como o Manchester, e não digo o Real Madrid porque parece que o Real Madrid irá passar em segundo, mas os primeiros lugares supostamente serão sempre melhores que os segundos, lá está. E é por isso que o Futebol Porto penso que terá que lutar pelo primeiro lugar. Não vai ser fácil, ainda há um jogo muito difícil em Paris, um tanto ou quanto mais acessível no Dragão, frente ao Dinamo Zagreb. Mas sim, claro que vamos tentar agora ter um pouco de sorte no sorteio. Veremos o que irá acontecer. Em relação ao jogo, uma grande exibição da equipa. Uma grande exibição da equipa não no sentido de um futebol ofensivo de grande qualidade. Não é isso. A equipa foi muito consistente, compacta e com plena consciência do que teria que fazer em Kiev para sair de lá com a qualificação. O Futebol Porto não sai com a vitória porque teve um pouco de azar no jogo. O Futebol Porto, apesar de não ter atacado a avalanche ofensiva que tem sido no Dragão na semana passada com o Marítimo e assim, foi uma equipa que, com olhos postos na baliza, com uma grande exibição de Jackson Martínez, de Luxo, de Mangala, de Abdoulaye, de Otamendi, jogadores que perceberam muito bem o que é que teriam que fazer para o Futebol Porto alcançar a qualificação. Não o conseguiram com 3 pontos, é pena, porque aí sim, diria que já estaremos no primeiro lugar do grupo e ninguém nos tiraria de lá. Agora, com o empate, esperemos que o Paris Saint-Germain não ganhe em Kiev e assim nós poderemos alcançar o primeiro lugar. Mas o jogo foi muito bom, a equipa esteve muito bem, consciente do que teria que fazer. Pareceu-me um Futebol Porto muito, muito maduro, muito consciente de que o empate servia. E servia. Tentou a vitória, mas não tendo a vitória, não tendo conseguido marcar golos, percebeu que se calhar o 0-0 não era assim tão mau e que daria 15 milhões de euros nos cofres, assim já de seguida. E portanto, foi bom, foi. E agora vamos ver o que irá a seguir. Tu já disseste aqui neste programa que gostavas que o Porto nos oitavos de final apanhasse uma equipa mais acessível. Claro, naturalmente. E depois nos quartos que viesse um grande Real Madrid, para tentar ganhar e a partir daí tudo é possível. Gostava de perguntar ao Tiago e ao Luís o que é que vocês acham que este Porto pode fazer no resto de campanha que tem. Eu gostava de apanhar para a Liga dos Campeões. Nos oitavos o Celtic. Acho que é uma equipa acessível. Que Eu gostava que não apanhasse o Celtic. Gostava de apanhar o Celtic, é uma equipa que eu acho que é acessível ao Futebol do Porto e acredito que o Porto teria todas as condições para passar. E depois que viesse um Real Madrid, um Barcelona, um Borussia Dortmund, que parece que está em grande agora. Grande. E uma dessas equipas, ou mesmo Manchester United. Mas o Manchester United nem me importaria muito de os apanhar já nos oitavos. Não é uma equipa que... Não mete medo, não. Não é medo, claro, é uma equipa que temos que respeitar, mas... Não mete medo, mas em Old Trafford é complicado. Bem, claro que sim, não digo que não, mas é uma equipa... A última vez que jogámos com eles, merecíamos ter passado, só não passámos porque o então melhor jogador da equipa fez um golo quase de meio campo, em que selaram a passagem por 3-2 com uma vitória no Dragão, com um golo de Ronaldo. O Ronaldo agora não está lá. Portanto, golaço. Seria diferente esta... Espero que seria. Até acho que foi considerado. Foi o golo do ano, foi o golo do ano, sim. Mas pronto, o que é que acho que o Futebol Porto pode fazer? Na Liga dos Campeões? Pode ir longe. Acredito que pode ir muito longe. Não vou dar aqui a dizer que quero o título europeu já este ano. Claro que eu quero. E gostaria muito que o Futebol Porto conseguisse ser campeão europeu. Não está lá o Zé. Agora não acredito... O Zé foi-se embora. Não acredito que o Futebol Porto seja capaz disso. Tenho consciência das limitações da minha equipa. Não sou como alguns tolinhos que dizem ano após ano dizem que vamos tentar ganhar uma competição europeia. Não. Nós estamos lá, estamos na luta. Não acredito que o Futebol Porto seja capaz de tal, mas acredito que os quartos de final é a meta mínima para o Futebol Porto este ano. Muito bem, que eu já tinha feito a pergunta, Tiago, o que é que achas? O Porto vai chegar longe? Espero que sim, nas competições europeias espero que sim. Espero que alcance uns quartos, a partir daí senhor. Sim, que a magia fale por si, ou a falta dela, mas que possa provavelmente acontecer, não é? Pode ter magia para passar, como pode a outra equipa ter magia para fazer com que o Porto não passe. Nos oitavos de final, se o Porto passar em primeiro, é provável que apanhe uma equipa mais débil e a partir daí consiga chegar aos quartos. A partir dos quartos é sempre uma incógnita, mas espero que sim, espero que o Porto consiga ir o máximo longe possível nas competições europeias. Até porque são pontos para Portugal. Exatamente, claro, exatamente. E tu, André? Também. Eu gosto do Futebol Clube do Porto lá fora, representa bem o nosso país, apesar de ser
pronto, o Futebol Clube do Porto e não ser o Sporting, mas tem sido, e acho que toda a gente tem noção disso, e quando era no tempo do André Vilas Boas, diziam que era o segundo Barcelona, jogavam à bola, jogam bem, entretêm, mas em relação ao último jogo acho que houve um bocadinho de falta de... Não sei se será de motivação, porque o Porto quando Mas joga... em que jogo? Contra o Kiev, acho que o Porto... É um jogo diferente. É um jogo, Era um jogo de contenção, não é? É um jogo mais uma para equipa ganhar. mais. Precisava mais do Sim. Porto, precisava de ser mais uma equipa madura do que uma equipa de avalanche ofensiva. Exato. São poucas equipas que ganham em Kiev. Sim, isso é É um verdade. campo muito mas complicado. sabes que o Porto deve-se assumir sempre como favorito. Sim, verdade. E o Porto, E na- o Porto dominou o jogo em grande parte dele. Sim. Só que às vezes mais vale um pontozinho Sim, no na bolso mão, exatamente. e 15 milhões no cofre Pronto. no cofre do que 3 pontos ao ar. É, isso é Portanto, verdade. Mas sim, acho que o Porto tem todas Claro que eu as gostaria condições. muito de ter saído lá com uma vitória, ainda melhor. Claro. Mas pronto, não foi Claro. possível. Mas sim, acho que o Porto tem tudo para chegar longe e é como estavam a dizer, quartos de final mais acessível e depois a partir disso, senhor, e o Porto bem que consegue fazer porque tem jogadores, equipa e estrutura para que isso aconteça. O resto, olha, todas as sortes do mundo, já que nós não estamos lá. Pronto. Eu agradeço por eles. A equipa do Futebol Cruzado então fica aqui a torcer para que o Porto chegue longe na Liga dos Campeões, porque era um pronúncio bom para o Porto e Espero que não seja também, um para, pronúncio de morte. e também para Portugal. Sendo assim, antes de irmos falar do jogo da Liga Portuguesa contra a Académica, vamos fazer algo semelhante ao que fizemos com o Tiago. E gostava, Luís, que comentasses estas declarações. Que encontrou rival neste nosso Portugal. O que é que ele disse? Eu não percebi. Nunca encontrou rival neste nosso Portugal. Isto parece a bola. Definhar sobre os títulos ganhos pelo Benfica e meter lá taças ibéricas e coisas que no fundo não contam para nada. Não é verdade. Isto foi escrito em que altura? Para aí nos anos 20. Sim, aí concordo. Aliás, anos 20, não, anos 40. Aí concordo que o Benfica não tinha rival. Hoje não será bem assim. Se hoje escrevesse a letra não seria bem esta, mas pronto. É só isso. Muito bem, resistiu aqui à nossa brincadeirazinha. Sendo assim, vamos passar ao jogo de ontem contra a Académica. Vitória por 2-1. Qual é que é o comentário que tens a fazer este jogo? Um jogo completamente diferente de Kiev. Pedia-se ao Futebol Porto que fosse mais um jogo como foi contra o Marítimo do que foi na Liga dos Campeões. E a equipa pareceu-me algo cansada, algo presa de movimentos. Jogar lento, jogar de forma sempre previsível e uma exibição QB chegou para a vitória e ainda deu não que a Académica tenha feito muito por isso. A Académica fechou-se lá atrás, aguentou o 0-0 durante muito tempo. Só na segunda parte do Futebol Porto que faz o primeiro, numa jogada de velocidade. Lá está, o Futebol Porto quando mete velocidade cria desequilíbrios e muitos, consegue fazer o primeiro, faz o segundo com um grande golo de João Moutinho, um grande golo mesmo. E depois a equipa adormeceu e depois o Elton, que já nos salvou de muitas situações complicadas, falhou. Também tem direito a falhar golos como falha Jackson Martínez, tem direito a falhar passes como falha Luxo e João Moutinho. Tem direito a falhar também, falhou nesse lance, acontece. E a equipa sentiu-se algo nervosa, apesar de que a Académica não criou mais perigo nenhum. Não criou mais perigo no jogo, não conseguiu chegar lá mais. Só que o Futebol Clube Porto atemorizou-se um bocado porque a certa altura percebeu. O terceiro dava jeito, o terceiro gol dava jeito, mas se calhar o 2-1 serve perfeitamente para as aspirações da equipa. São 3 pontos. Mantém-se na liderança juntamente com o Benfica e isso é que é o importante neste jogo. Apesar de não ter dado muito espetáculo, a equipa não deu, é verdade. A equipa foi exibição QB. Serviu perfeitamente para os 3 pontos. Próximo jogo, aí vem a ele. 3 pontos a 3 pontos, a equipa vai chegando lá à frente e conseguindo o objetivo principal, que é revalidar o título. Muito bem, vamos continuar com este tema Futebol Clube do Porto. Tiago, achas que o Porto atualmente é uma equipa imbatível, tendo em conta os jogos que tem vindo a fazer? Tem demonstrado ser uma equipa difícil de bater, mas não acho que seja uma equipa imbatível, até porque acho que essas equipas não existem. Tanto que o Barcelona, para mim, era uma equipa, se calhar, a equipa mais difícil de bater do mundo e perdeu com o Celtic. Exato. Por isso, claro que o Porto tem jogado um bom futebol, é difícil de bater, dificílimo, mas não é imbatível. E espero que o meu Benfica o bata.
quando se defrontarem, mas claro que espero que demonstra, o Benfica se bata. Agora que nos bata, não acredito. demonstra uma coesão forte, mas nada é imbatível, muito menos o Futebol Clube do Porto. Muito bem, e aproveitando esta... Eles dizem tudo. Isto chega aqui e já está tudo dito. É um sinal. Ele responder igual quando perguntaste o imbatível é só mesmo o Barcelona. E nem esses. E nem agora perderam. Exato, é isso. Mas aproveitando este binómio que existe em Portugal, André, o que é que tu tens a dizer? O que é que achas que é o favorito para a conquista deste campeonato? Sinceramente, o Futebol Clube do Porto. Não é por... acho que sinceramente o Futebol Clube do Porto é favorito, já que é campeão também, não é? E a estrutura não mudou assim tanto, saiu o Hulk, mas foi como eu disse. O Futebol Clube do Porto este ano tem uma coisa diferente e melhor, no meu aspecto, tem mais equipa que no ano passado. No ano passado jogava para o Hulk, este ano jogam a mesma equipa e todos se mostram, por exemplo, este jogo foi o James e o Moutinho, para o próximo, e não o Jackson, que falhou 2 ou 3 escandalosas. Não, mas o Jackson falhou uma e era muito complicado de fazer. O Jackson fez um enorme jogo ontem. Jogo, mas trabalhou muito para a equipa, correu muito, roubou bolas. Há um lance que para mim caracteriza fantasticamente o jogo de Jackson Martínez. O jogo está a acabar e era preciso guardar a bola para que a Académica não atacasse. E o Jackson o que faz é baixa no terreno, encosta-se a uma linha e segura a bola com 3 jogadores a tentar tirar-lhe a bola e ele a meter o físico a segurar a bola por 4, 5 segundos até sofrer falta e aí cair. Claro. Mostra bem a capacidade do Jackson também de jogar em equipa e não só fazer golos. E foi muito importante ontem no jogo, o Jackson nesse sentido. Exato, e essa é a principal diferença do ano passado para este ano, e acho que o Porto este ano é favorito, mas não acredito. O Benfica este ano sinceramente está mais forte do que eu também estava à espera, e isso é bom, mesmo seja quem for, ganhe o que ganhar, acho que é bom para o espetáculo e bom para o campeonato português. Pronto, basicamente é isso. Agora quem ganhar, para mim é muito diferente, não estão lá os verdinhos. Estar lá estão. Está bem, estão lá a fazer figas para o terceiro lugar. Já não estão a lutar pela não descida, pronto. Já, ao menos isso. Sim, esta semana andaram toda a semana a dizer: vou tirar um print screen, porque se o Sporting perde ou empata vai ficar na linha d'água, isto vai ficar para a história. Mas ainda bem, só para contrariar, o Sporting lá ganhou. Agora vamos fazer uma pausa e vamos à habitual rúbrica Futebol de Mini Saia. Ela hoje vem mesmo de mini saia, na semana passada ficou combinado isso. Não é bem. Futebol de Mini Saia, com Liliana Santos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma rúbrica Futebol de Mini Saia. A rúbrica onde as mulheres mostram que também são boas de bola. O destaque desta semana vai para o jogo disputado entre o Sporting Clube de Portugal e o Sporting de Braga. Encontros que deu o que falar pelo que se passou dentro e fora das 4 linhas. O Sporting quebrou ao fim de 48 dias o seu jejum de vitórias ao afiar as garras e capturar uma presa minhota, partida que venceu por 1-0. O golo madrugador do holandês Wolfswinkel, logo aos 4 minutos, acabou com uma série de 8 jogos oficiais sem ganhar. Os verdes e brancos ascenderam ao 9º lugar e já somam 10 pontos no campeonato português. Antes do encontro, Godinho Lopes e António Salvador discutiam qual dos dois clubes ocupa o estatuto de terceiro grande no futebol português. Godinho Lopes justificou que o passado do Sporting mostra a dimensão desportiva do clube ao longo da sua história. António Salvador, por seu lado, afirma que pelo que tem feito nos últimos anos, o Sporting de Braga é, desportivamente, a terceira potência. O presidente do Sporting não perdeu a oportunidade para calar o adversário e afirmar que o Braga só está à frente do Sporting no futebol, mas que o desporto não é só o futebol. Já depois da partida terminar, António Salvador afirmou: não foi por acaso que durante a semana a comunicação social tudo fez para que o Sporting chegasse a este jogo como um coitadinho. Para o presidente Minhoto, a atuação de Pedro Proença ao anular um golo à sua equipa não foi alheia à deslocação de Godinho Lopes na passada sexta-feira à sede da Federação Portuguesa de Futebol para se reunir com o presidente do Conselho de Arbitragem do Futebol Português. O presidente da Câmara Municipal de Braga e do Conselho Geral do clube veio a público deitar água na fervura. Segundo as suas declarações, há um velho ditado que diz: quem não chora, não mama. E parece que o Sporting se pôs a chorar, a ver se mamava alguma coisa. O Benfica foi à casa do Rio Ave vencer pela margem mínima, com um golo apontado por Lima, sabendo que o rival, Futebol Clube do Porto, tinha empatado em Vila do Conde numa das jornadas anteriores. Jorge Jesus considerou este jogo fundamental, para que, possivelmente, a sua equipa possa recuperar uns pontos mais à frente. O Benfica foi sempre superior, dispôs de mais e melhores oportunidades, mas nunca mandou verdadeiramente no jogo. Já o Futebol Clube do Porto recebeu nesta jornada a Académica. Os Dragões venceram por 2-1 com os golos de James e João Moutinho,
naquele que foi o jogo número 200 no Estádio do Dragão. Apesar da derrota, os estudantes conseguiram pôr fim a 2 ciclos dos azuis e brancos no Campeonato Nacional. Jackson Martínez ficou em branco nos golos, conseguindo registrar até aqui 8 golos em 7 jornadas. E o guarda-redes Elton foi finalmente batido no Estádio do Dragão. Com a derrota do Braga, Benfica e Futebol Clube do Porto aproveitam para se afastar do rival minhoto e já estão a 6 pontos, naquela que promete ser uma corrida a 2 pelo título de campeão nacional. E por hoje é tudo, não percam na próxima semana mais uma rúbrica de futebol de mini saia, aqui no Futebol Cruzado. Muito bem, terminou assim então mais uma rúbrica Futebol de mini saia. Vamos começar agora pelo Sporting, que uma mistura de sentimentos para a André Ladeira, tendo em conta que temos 2 temas que acabam por ser divergentes. A verdade é que o Sporting complicou ainda mais as contas da Liga Europa com o empate concedido ao cair do pano frente ao Genk. Após o gol de Wolfswinkel, pensavas que a desejada vitória estava para chegar? Sinceramente sim, mas o problema do Sporting, e com o jogo com o Braga também, fazendo uma analogia, os últimos minutos são sempre complicados para o Sporting. Eles estão sempre encostados às cordas e não têm mesmo a mínima hipótese. Contra o Genk entrou, contra o Braga não entrou. Uma pessoa também tem que ser honesto. Contra o Braga entrou. Entrar... Já falamos disso a seguir. Eu já vos respondo. Eu só disse que a bola entrou, não disse mais nada. O Sporting também meteu lá uma com o Elias. Eu não estou a dizer que a bola não entrou na baliza do Braga. Entrou, até entrou mais que uma vez pelos vistos. Mas pronto, o Sporting em relação a isso entrou 2 vezes também. Portanto tinha ganho. Mesmo que fosse 2-1 ganhava. Ninguém está a falar Pronto, mas em relação ao Genk, o Sporting já estava a ver o filme, sinceramente, e em contradição do que estás a dizer, porque eu estava já mentalizado, porque o Sporting, ao contrário dos benfiquistas, sabem que é muito difícil, ainda por cima. Pronto, o Sporting já tinha a tarefa muito complicada como o Benfica tinha, mas o Sporting era quase impossível, o Benfica não era. E pronto, agora quase que passou a ser por causa dos meninos do Celtic. Mas enfim, o Sporting foram mais uma vez, ou neste caso demonstraram a raça que são feitos, que é nos últimos minutos acontecer sempre alguma desgraça. Basicamente foi isso. Não fico triste pelo empate, porque sinceramente aquilo já não valia de muito. Uma pessoa tem que ser mesmo realista. Era muito, muito complicado. Dependia do vídeo. Era pior, está? Sim, mas já na altura era complicado. O Sporting, mesmo que ganhasse, uma pessoa tem que ser realista. O Videoton tinha 3 jogos pela frente e também em 3 jogos será que não pontuava? Se ganhava o Sporting, provavelmente, não é? Temos que ver essas situações. De resto, essa situação estava arrumada, como eu tinha dito na semana passada. Agora ainda mais arrumada está. O Sporting está fora das competições europeias. Fora. Mesmo Calma, fora. ainda faltam 2 jogos. Sim, mas não tem quase hipótese. Também acho que não, mas... Agora é assim, era o que eu te ia perguntar, se acreditavas na passagem do Sporting. É bom relembrar aos nossos espectadores que há várias possibilidades, apesar do Sporting não depender só de si. O Sporting obrigatoriamente tem que ganhar os próximos 2 jogos. Se ganhar ao Basileia, fica igual ao Basileia na 3ª posição, com 5 pontos, e ganha vantagem direta tendo em conta que houve um empate em casa. E para ajudar as contas do Sporting, era bom que o Genk quisesse assegurar o primeiro lugar desde já na próxima jornada e levasse de vencida o Videoton. Pois. Ficava tudo aberto para que o Sporting em casa conseguisse ganhar o Videoton e a partir daí estava a qualificação garantida. Achas que isto pode acontecer? Sinceramente, não. É muito pouco provável que isso aconteça. É uma conjugação de resultados. São muitas coisas e nós portugueses andamos sempre nisto. O Sporting, essa é a verdade, é sempre. Andamos sempre com as contas até à última. E antítese com o Porto, que chega, rebentou a Liga dos Campeões, está qualificado, ponto final, parágrafo. O Sporting devia se ter preocupado com isso anteriormente e não andar a guardar os pontos para as últimas jornadas. Sinceramente, o Videoton até joga bem, apesar de ser um nome de videojogos, ou seja o que for. Até jogam bem e, sinceramente, o Genk não é uma equipa assim por aí além, sinceramente. E o Sporting mostrou isso no último jogo. Não são... Jogam à bola, mas claro que não é uma Liga dos Campeões. Os clubes o nível é completamente diferente. Exatamente. E as hipóteses são como... Ainda para mais agora, na fase de grupos. Exato. Como o Sporting perder com o Videoton pode ganhar o Genk e o Genk perder com o Sporting e esse tipo de conjugações todas. Mas, sinceramente, acho muito pouco provável. Gostava que isso acontecesse, mas acho mesmo muito pouco provável. Respondendo à tua pergunta. Mas, claro, enquanto for possível, enquanto há vida, há esperança. Sempre se ouviu dizer... E esse é o facto principal.
Tiago, Luís, vocês acham que este Sporting ainda vai conseguir qualificar-se? Sinceramente, gostava bastante para possivelmente se encontrar com o Benfica na Liga Europa, mas acho complicado. Sim, Visto da maneira como expuseste as coisas, se o parece mais Sporting possível. vencesse os 2 jogos, provavelmente o Genk vencia o Videoton e pronto, aí, Sim. claro, era possível, mas Eu é não acredito. complicado. A única parte da equação que eu não acredito é que o Sporting ganhe em Basileia. Pois, exato, é a parte que... Eu creio que o Sporting ganhe em casa ao Videoton, ainda para mais, agora que as coisas acredito que vão melhorar com o novo treinador. Não acredito é que o Benfica... Está-te sempre na cabeça, é impressionante. Eu não acredito é que o Sporting ganhe em Basileia. O Benfica ganhará em Basileia lá para a frente na Liga Europa, mas isso é outra altura. Muito bem, está aqui a opinião do Tiago e do Luís, que estão a ver isto pela parte de fora. Agora, também uma brincadeirazita aqui Aí com o está. André. Vamos ver. vai ser É o Braga, hein? com o Braga? Esse é com o Braga, vamos já embora. Oh. Não. Ah, É uma brincadeirazita que vamos ver o que é que tu achas. aí está. Terá sido ontem que o Sporting nasceu, para esta época. Espero que sim. Espero que sim. Ontem até jogaram bem, sinceramente. Sinceramente, acho que Foi mais uma equipa de batalha do que jogar bem. sim, mas o Sporting também quando joga bem perde, portanto, e o exemplo Se disso calhar então é melhor perder. Se É calhar- melhor jogar mal. é melhor jogar mal, sem dúvida. Não, mas o Sporting ontem foi mais capacidade de sacrifício, sim, nisso concordo contigo. Foi muita capacidade de sacrifício. E respondendo já aqui às polémicas das arbitragens, aproveito já. Nem vou falar Sim, disso. o Alain, não percebi. Está toda a gente para perceber o que é que se passou com o senhor Pedro Proença, Penso que sim. que também entrou para a tua equipa da semana. É ponta de lança. A ponta de Do lança. Sporting. Exato. Não sei o que é que se passou. É triste, e falando das arbitragens, continuo a dizer que é assim, não é não falar que as coisas se resolvem. Foi escandaloso, sim, o Sporting, entre aspas, devia ter empatado, mas também, e em resposta a isso há sempre casos, e o Volkswagen aos 9 minutos estava completamente isolado perante o Mas guarda-redes. assim, aquele isolado não quer dizer nada. Eu sei, mas pronto. Eu Eu não temos- quero falar, mas Provavelmente um canto para o Sporting. Eu não quero gozar, não quero Um falar lançamento dos de linha árbitros, lateral, mas vá, o Volkswagen para a equipa isolado não quer adversária. dizer rigorosamente nada. Sim, exatamente. Mas são casos e pronto. Desta vez o Sporting foi beneficiado, admito. Toda a gente viu. Não sei o que é que se passou. O que é que passou pela cabeça do árbitro em anular o golo ao Sporting de Braga, sem dúvida. E nos últimos minutos fomos encostados às cordas. E claro, mais uma vez, o grande Rui, que é o melhor jogador do Sporting e de longe. Eu acho que vocês, desculpa André, acho que vocês deviam dar o número 10 ao Rui Patrício, porque é sempre ele que faz a diferença. Exato. sabe? É Isso foi o que verdade. o comentador disse. Isso foi o que o comentador disse. Agora, a Sport TV Style é mesmo assim. Ele é que faz a diferença. E faz. E não foi ao canto hoje, ontem. Não foi preciso. Não subiu lá Ontem acima não foi à área preciso. do Braga. Exatamente. Teve cá sempre atrás. Finalmente, ele já estava cansado disso. Fazia quilómetros e quilómetros. Mas sem dúvida, ontem Rui Patrício outra vez a salvar. Grandes defesas. Já lá uma defesa mesmo monstruosa. O remate foi do Central. Moisés, não, Não, foi o Douglão, exatamente. Foi o Douglão. Viana, o remate do Viana Do Viana também. Mas essa do Douglão aos 90 e tal foi qualquer coisa mesmo descomunal. Foi mesmo uma defesa do outro mundo. E sim, Rui, titularíssimo da seleção portuguesa. E estava a ver o jogo com outros sportinguistas e eles diziam vai ser, quando sair do Sporting, se não for época de Salles outra vez, vai ser sem dúvida um dos guarda-redes mais caros da história do futebol português. Sem dúvida. Ele decide. Acho que acabará por ser mais caro. Se não acabar no Porto por 10 milhões ou 8. É isso, eu estou a falar em época de Salles. Eu falei já na época de Salles. Se não acontecer isso... Nós não, Elton já tem 30 zis, não dizemos que não. Gostava, não é? Não gostaram, não. Acho que é um guardas com muita qualidade, muita mesmo. E muita margem Não de acho que neste progressão. momento seja o melhor guardas da Liga, não é? Mas acho que é um guardas com muita Achas qualidade. que é o Elton? Acho. Eu- Apesar dos Estamos eu bem. Eu, Para eu mim é não, o Arthur, não por é, isso. também teve uma defesa monstruosa ontem, sem dúvida. Mas aí está, um guarda-redes não se faz por um jogo. Se fosse Sim, por aí, claro. o Elton ontem Mas- era um dos piores do mundo. Exato. No Mas entanto. a diferença do Rui Patrício para todos os outros é que o Rui Patrício está sempre a ser chamado a serviço porque... Sim, Essa claro é- que é muito mais fácil para o Rui Patrício brilhar do que o Elton. Sim, também. As bolas vão lá mais vezes. Pois. E quando sofre o golo, normalmente vão para o TV golos da semana, que são sempre aqueles grandes golos. Olha que eu aí não concordo. Acho que, por exemplo, no golo do Genk o Rui Patrício é mal batido. Sim, ok.
Pronto, mas... O Rui Patrício tem algumas debilidades. As saídas dos postos, o jogo de pés. O jogo de pés é... Toda a gente comentou esse facto, é verdade. Mas é o que eu digo, também não caiu a nódoa no melhor pano pelo facto de ser um jogo que também as coisas já estavam complicadas. E pronto, o Rui também não pode salvar sempre. Não podemos estar sempre à espera do último jogador. É o que eu digo, todos os jogadores têm direito de falhar. Os guarda-redes têm o azar de se notar ser mais. O pior, E o comentário dele recentemente é positivo. O Rui Patrício não tem as falhas dele, mas recentemente tem uma nota completamente positiva, pelo menos da minha parte. Claro. Tem feito exibições excelentes. É o melhor do Sporting, sem dúvida. E ontem o Sporting ganhou. O ativo mais valioso do Sporting. Sem grande capacidade de sacrifício. Com o Braga, uma equipa super complicada. Como a equipa é grande equipa. Jogam bem à bola e criaram muitas dificuldades ao Sporting, como foi dito. E o Verkauteren fez referência a isso. Primeira parte completamente do Sporting. O Braga 0. E depois na segunda, claro, o Braga à procura da... Eu acho que foi um grande jogo de futebol. Foi bom, gostei. Não, foi a primeira parte a atacar o Sporting e a segunda parte a atacar o Braga. E depois, apesar de não ter havido muitos gols, acho que foi um belo jogo de futebol, bem jogado. Foi um bom entretenimento, por acaso. Houve 2, mas pronto, já chega de bater. Sim, mas e por acaso, isso é uma questão que já agora faço apelo. Um dia bem podíamos falar sobre isso aqui no Futebol Cruzado, sobre as arbitragens, a vossa opinião, se acham que devia ser profissionalizado sobre isso posso falar. Agora de outras a arbitragem. Coisas. Sim, porque eu acho que isso era o primeiro passo para que as coisas fossem... Eu não acho que isso venha a resolver nada, mas... sim, mas supostamente seria o primeiro passo. Mas um dia Zé, está lançado a acha para a fogueira, não é só mandares aí musiquinhas a gozar com o Sporting. Muito bom, eu acho que sim, e é isso que eu também vos peço. Tragam temas que vocês achem interessantes. Acho que sim. Não é? Eu acho que o Alá acha esse tema interessante. Não sei se vocês não gostam ou não das minhas brincadeiras, mas talvez esta... Eu gostei, Zé. Não, foi bom, foi ótimo. Mas o Luís levou um bocado a mal, mas eu gostei. Mas talvez esta situação do Luís não comentar os árbitros se deva... Diz a gente o que é ser nobre. Não é muito por aí. Eu acho que... Não é nada por aí, né? Aliás, dá bastante por aí. Não, é um dos caminhos. Não sei porquê, até porque... Não sabes. Sabes que isto de quando eu costumo dizer que há certas equipas que quando perdem há sempre uma desculpa. E toda a gente sabe o que é que eu estou a falar. Há sempre a mesma desculpa. Quer tenham sido prejudicados ou não, há sempre a mesma desculpa. Portanto, eu recuso-me a falar de arbitragem do Futebol Clube do Porto, Benfica, do Sporting, pelo menos aqui dentro. É verdade. Lá fora aí falarei com qualquer pessoa que queira falar. Agora aqui dentro não, até porque... Que são várias, atenção, isto não estão a falar com um comentador. Exato. Várias pessoas querem falar contigo de arbitragem. Não, lá lista fora, de espera. Lá fora falo com muita gente sobre futebol. Eu não me limito a falar futebol aqui na mesa, não. Para a rádio eu falo futebol com amigos, com conhecidos, com várias pessoas. E aí falo de arbitragens. Aqui não prefiro não fazer. É uma brincadeira. Foi um excerto de vida pessoal de Luís Aguiar. É uma forma de... O número dele vai ser exposto no nosso Facebook. Meninas já sabem, isto foi uma indireta para o Luís percebe muito de futebol. O nosso Facebook vai conter o número dele nesta semana. Quem quiser mandar mensagem a falar de futebol está à vontade. Sobre arbitragens. Exatamente, olha, agora posso falar eu disso. Podem meter perguntas no Facebook para cada um de nós responder. Exatamente. Se acharem que devem fazê-lo, se acham que devem falar de alguma coisa. Tudo com ideias. Fantástico. E a mais a ser filmados, isso é que eu não acho. É um olá para a câmara agora geral. Olá. Vamos prosseguir. A verdade é que é um jogo com contornos interessantes. Já comentaste o jogo, mas o presidente do Sporting, momentos antes do jogo, levou o presidente do Braga à sala de troféus do Sporting numa semana em que se contestou muito e qual é que era o terceiro grande de Portugal. O que é que tens a falar sobre este caso? Ainda por cima, quando o Godinho Lopes convidou os jornalistas para estarem presentes para ver o passeio pelo museu. Grande atitude do Presidente. Foi um patrão, sem dúvida. Foi das melhores atitudes que ele já teve. E há bocado estávamos aqui a falar. Pinta Costa. Exato. Fazer referência a isso, foi um patrão, sem dúvida. Sem dúvida, um exemplo a seguir. Sem dúvida. Em questões. E a minha mãe, quando for jogando, Pinto da Costa. Eu nem posso dizer aqui o que falarei do teu. Eu não posso dizer aqui. Mas estamos a falar do Presidente do Futebol Clube do Porto agora. Não é preciso sempre que se fala de uma coisa haver logo a ponte para... Eu também poderia falar do Presidente do Benfica. Não aqui, mas poderia. Até porque aqui não seria muito agradável. Bem, mas... Isso era preciso outro programa, desculpa, André. Não, sim, podem continuar a falar dos vossos presidentes. Eu acho que ele teve uma atitude, e nesta medida, sinceramente, à altura de
do Porto e do Benfica. É assim, o presidente tem que dar o exemplo. Se é o boss, entre aspas, tem que ser uma personalidade carismática, pragmática, tem que ter todas umas qualidades e tem que ser mesmo um patrão, sem dúvida, como pronto, fazendo referência aí ao Pintinho. Sem dúvida, mas espero que esse termo seja carinhoso. Eu sempre disse, José Mourinho é presidente da José Mourinho é primeiro-ministro e Pinto da Costa é presidente da República. Se calhar se votassem neles as coisas iriam para a frente. Ia estar igual, mas pronto. O país acaba era em Aveiro, para aí. A capital era logo o Porto, sem dúvida. O José Mourinho é de Setúbal, portanto. Pronto, mas a capital seria logo se o Pintinho deixasse lá por cima. Mas respondendo à tua pergunta, e isto fica já ponto assim, o terceiro grande de Portugal é o Sporting, ponto. O Braga pode ser o quarto grande, e isso concordo que seja intitulado, vá, sem dúvida, porque o Braga joga a bola e sabe jogar e representa Portugal muito bem lá fora. O exemplo contra o United nas 2 jornadas tem sido isso mesmo, mas de resto nada de especial. Achas para a fogueira, foi um patrão, mas depois o António Salvador também lhe respondeu à letra lá com os jornalistas. Foi Eu sei que os jogos. É picardia de segunda linha. Os média a funcionar no seu planito. Exatamente. Picardia de segunda linha. Nada que não. Se fosse, se calhar, um Benfica-Porto, tinha muito mais importância. Não... Aliás, se fosse um Benfica-Porto, eles não estariam os dois no museu. Muito bem, então agora vamos. Estou aqui a mandar os meus colegas que já estamos quase a ficar sem tempo. Sem tempo. Agora, André, vais ficar um pouco de parte. Vou aqui falar com o Luís. Jogos da Taça de Portugal, temos que perspectivar estes jogos. Eu tiro o micro, só para que está gravado. Estou a tirar o micro, os fones. Estão para de parte. Porque é que ele ia ficar de parte, mas já me esclareceste. Nacional de Porto, o que é que tens a dizer sobre este jogo, Luís? Vai ser um jogo muito complicado. Apesar do Nacional não estar assim tão bem no campeonato como isso, ganhou agora em Guimarães, sim, fez um bom resultado. 3-1, não foi? Mas vai ser um jogo muito complicado. Ainda para mais, se acontecer o que por vezes acontece na Madeira nesta altura, que é se tiver nevoeiro no campo do Nacional, aí será muito mais complicado. Vai ser um jogo muito difícil. Espero que o Futebol Clube do Porto consiga os 3 pontos, não? A passagem à próxima eliminatória da Taça de Portugal. Espero que isso aconteça e espero que a equipa volte às belas exibições, aquelas exibições de avalanches ofensivas, que é isso que nós queremos. Nós queremos ver golos, mas lá está. Antes de golos quero ver a passagem, nem que seja nos penaltis. E será um jogo muito complicado. Acredito que será um jogo dos mais difíceis do ano do Futebol Clube do Porto, ao nível de um jogo de Kiev em termos de dificuldades. Vamos ver se é este ano que vamos ter uma final com 2 clubes grandes. Tendo em conta que não temos tido isso nos últimos anos, é bonito se ver numa das maiores festas do futebol português nos últimos anos. Não foi um Porto Sporting, exatamente, com aquele gol do Tiwi, com certeza. Gol de quem? Do Tiwi. Muito bem. Maestro. Exato. Maestro. Sendo assim, Tiago, o que é que tens agora a falar sobre o clube que derrotou o Sporting Clube de Portugal na última eliminatória, Moreirense-Benfica? Sim, acho que já tinha sido abordado este tema aqui, mas claro, continuo a dizer que o jogo do Sporting foi um abre-olhos para o Benfica, não é? Não vai lá passear, não vai levar a melhor facilmente e espero que o Benfica tenha de atacar com todas as suas armas para conseguir a vitória, mas que a consiga, e acho que vai conseguir, mas vai ter que trabalhar bem o jogo, vai ter que marcar e vai ter que conseguir defender bem uma equipa que contra-ataca, para mim, bastante bem, que é o Moreirense. Mas espero que o Benfica consiga a vitória e não saia de lá como o Sporting de Portugal saiu. Vamos esperar então para ver os jogos que nos vão proporcionar a estes 2 clubes que estão a liderar a Liga Portuguesa. Sendo assim, agora vamos passar para outro tema. Seleção Nacional, já saiu a lista de convocados para o jogo desta quarta-feira contra amanhã. Grandes novidades. O Gabão. Sendo assim, vamos tentar perceber. O tema é o primeiro single. O Sporting? Tranquilidade? O primeiro single que se chama Rap da Tranquilidade. Vamos ver isso. Sporting vai ganhar fundamentalmente com tranquilidade. Aproveitando este som, vou dizer os convocados de Paulo Bento para este jogo contra o Gabão.
Rui Patrício do Sporting, Beto do Braga e Eduardo do Istambul são os guarda-redes. Defesas, Ruben Ferreira do Marítimo, uma novidade. Bruno Alves, Pepe, Neto do Siena, Nelson, Silvio e Ricardo Costa. Os médios são Custódio, João Moutinho, Ruben Micael, Paulo Machado e Ruben Amorim. E os avançados, Hugo Almeida, Cristiano Ronaldo, Hélder Bestiga, Hélder Barbosa, Varela, Pizzi e Éder. Cristiano Ronaldo e... Também o que Viana nos médios faltou. E Cristiano Ronaldo não será chamado por causa da lesão do jogo de domingo. Eu não mencionei que o Miguel Veloso porque foi retirado em cima da hora. Foi substituído por Hugo Viana. Acho que o Ronaldo também não vai ver, não? Exatamente. É para falar sobre a convocatória, não é? É para falar um pouco sobre a convocatória. O que é que vocês têm a dizer? Há sempre um caso muito badalado nos últimos tempos da seleção, que é a não chamada de um jogador que está numa excelente forma, que é o Eliseu. E não só? Eu não sou propriamente, Sim, e já aqui disse várias vezes, não sou propriamente fã do Paulo Bento exatamente. e da sua. E volto com a tranquilidade. esta convocatória é completamente ridícula. Ridícula, aí está. É ridícula no sentido em que estamos no meio de competições importantes. O jogo é quarta-feira, é amanhã. No meio de competições importantes, o Porto e o Benfica jogam no domingo ou no sábado, não sei bem. Fim de semana. Não interessa. Jogaram agora. Jogaram no fim de semana passado. Os jogadores vão agora... O jogo é no Gabão, não é? Não é em Portugal, é no Gabão. Eu acho que arrancavam hoje, não era? Terça-feira. Vão para o Gabão. Viagem para o Gabão. Os jogadores cansam-se. O Gabão. Eu acho que estes jogos amigáveis contra seleções supostamente mais frágeis deveriam servir para o selecionador experimentar jogadores novos. Fazer testes. Penso que, por exemplo, havia jogadores que mereciam a convocatória, como Ricardo, da Académica, podiam testar. Foi pré-convocado. Adriano, do Sporting, poderia ser chamado, podia ser um teste. André Leão, do Passos Ferreira, está em excelente forma, poderia também ser testado na seleção de Portugal. Nuno André Coelho também está a começar a encarrilhar no Braga. Vários jogadores poderiam ser chamados para... E não vou falar de Eliseu. Ele está revoltado, vocês amanhã podem constatar. E não vou falar de Eliseu. Ruben Ferreira era um dos nomes que eu dizia também que deveria ser chamado, foi chamado, mas em detrimento por causa que um jogador se lesionou. São estas coisas que a mim me fazem um pouco confusão, porque é uma altura complicada para as equipas, e estes jogadores, claro que vão muito mais motivados para a seleção, os jogadores que não têm sido chamados, os jogadores que é a primeira vez que são chamados, vão muito mais motivados para um jogo da seleção. Por exemplo, vai João Moutinho, vai o Cristiano Ronaldo ao Gabão jogar... Com que motivação? Um jogo amigável que não conta para nada. Eu não entendo isto. Jogos da seleção deste tipo são para se fazer experiências. É o que eu acho. Tiago, pedi que fosses breve. Completamente de acordo com o Luís. Esperava algumas nomeações que não estão presentes. Eliseu, claro que é o caso mais... Para ele deve ser frustrante não ser convocado, mas o Luís acho que disse tudo. Faço minhas as palavras do Luís e só uma coisa. Ainda bem. Espero que o Pizzi seja titular, que é uma máquina. Bruno Gama, outro jogador que poderia muito bem ter sido chamado. Exatamente, sim. O Depor tem-se portado muito bem, referência ao Depor e ao Eliseu. Está tudo dito. Muito bem, sendo assim vamos ao prognósticos da semana. Luís, gostava que dissesses jogo Pampilhosa-Braga. Pampilhosa 1, Braga 3. Moreirense-Benfica. Moreirense 1, Benfica 2. Nacional-Porto. Nacional 0, Porto 2. André, Pampilhosa-Braga. Braga 3-0. Moreirense-Benfica. O Benfica vai ganhar 2-0. Nacional-Porto. Não sei, sinceramente. O Porto vai ganhar 1-0, vá. Tiago, Pampilhosa-Braga. 0-3. Moreirense-Benfica. 0-2. E Nacional-Porto. 1-2. 1-2. Terminou assim a nossa emissão. Não, o Moreirense é ao contrário. Não foi o que eu disse? Foi. Pronto. O Benfica ganhava 2-0 ao Moreirense. Sendo assim, terminou então esta quarta emissão do Futebol Cruzado. Gostaria de agradecer ao Zé Eduardo por estar aqui. Obrigado, Zé Educação, presente aqui no estúdio. Exato. Eu acho que ele devia ser filmado. Filma aí, é só para aparecer, filma aí. Vem aqui. Espero que não se assustem com as minhas chamadas de atenção aos meus colegas por causa do tempo. Zé Educação aqui presente. Muito obrigado, até para a semana. Futebol Cruzado. Até para a semana, caros ouvintes. Deus, beijinhos e abraços, até para a semana. Exatamente. Tudo bom. Não falar.